Amém. Aleluia. Tem que chegar de mansinho, né, gente? Não dá um bom. Tô aprendendo. Tenham paciência comigo, amém? Como você está? Você está bem? Você está animado para receber a palavra de Deus? Amém. O Senhor está aqui, amém? Você crê que Ele está aqui? Amém. Como está a sua fé? Nós temos falado aqui na quarta-feira sobre isso, né? Um estudo sobre a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que para você se aproximar de Deus, você precisa ter fé. Olha que coisa linda. Ai, 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 que bom ouvir vocês participando. Que lindos. É isso. O que move o coração de Deus é a nossa fé. Nós precisamos crer. Não é sobre aquilo que vemos, não é sobre aquilo que sentimos. Sabe, às vezes nós viemos para um culto e nós viemos com a expectativa de sentir algo. Mas a palavra de Deus não vai dizer em momento nenhum que você vai andar por aquilo que sente. Mas a palavra de Deus vai dizer que você vai andar por aquilo que você crê. E a fé, nós aprendemos aqui na última quarta-feira, não é um sentimento. A fé é uma convicção. A fé é uma certeza. Então, quando você está aqui louvando, adorando a Deus, talvez você possa sentir algo. Talvez algo possa vir e queimar o seu coração, porque o Senhor está aqui e Ele pode fazer isso. Mas se não acontecer nada, se você não estiver sentindo nada, você precisa continuar crendo que Ele está aqui. Que a presença dEle está te envolvendo. Porque isso é crer na palavra de Deus. E sabe, irmãos, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor veio ministrando ao meu coração sobre esse anseio que muitas vezes nós temos de sentir coisas. Sabe, hoje eu vou ministrar sobre o amor. Amém? O Senhor quer nos batizar com o seu amor aqui essa noite. Né? E os louvores aqui ministrados foram todos de amor. Do amor pelo Senhor por nós e do nosso amor por Ele. Né? Que se apaixonou pelos olhos deles em chamas. A ponto de nos levar a queimar todos os outros amores. Será que de verdade nós queimamos todos os outros amores? A partir do momento que nós contemplamos a Ele. Ele é o primeiro e único verdadeiro amor da sua vida. Talvez você pense, ninguém demonstra amor por mim. Eu tenho feito tantas coisas e as pessoas não têm reconhecido, não têm valorizado, não têm validado aquilo que eu tenho feito. Eu não me sinto amado, não me sinto amada pelas pessoas. Escute. Jesus te vê. Ele te vê, Ele te ouve e Ele conhece o seu coração. Ele morreu na cruz por amor a mim e a você. O amor, apesar de nós usarmos um coração, né? Como é que é assim? Para demonstrar, te amo, né? Mas o amor do tipo de Deus, ele não tem formato de coração. Ele tem formato de cruz. O amor do tipo de Deus não é um sentimento. É uma certeza. É uma convicção. É uma atitude demonstrada através de um sacrifício, de uma entrega. Esse é o verdadeiro amor. Os sentimentos são voláteis. Uma hora você está sentindo bem, outra hora você está sentindo mal. Os sentimentos, eles mudam a toda hora. Mas a certeza, a convicção do amor de Deus não muda. O amor dele não muda.
O amor dele é ousado. Como a gente cantou aqui na primeira canção. É ousado demais. E eu quero que você abra o seu coração para receber desse amor essa noite. Para permitir que esse amor acesse níveis mais profundos do seu coração. Que você abra o seu entendimento. Sabe, é necessário nós desfazermos algumas coisas no nosso entendimento. Talvez algumas construções na sua vida, na sua infância, foram feitas até hoje a respeito do que é amor, que não tem a ver com o amor de Deus. E nós precisamos desconstruir algumas coisas e construir outras baseados na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Aonde está o verdadeiro amor. Amém? Então vamos lá. Eu ia até dar os recados, mas eu vou deixar para o final, para a gente não perder. Amém? Essa atmosfera que está aqui. Se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós somos a família Dádiva, essa igreja que ama ao Senhor e ama a palavra. Amém? Então, nós vamos mergulhar essa noite. Nós vamos iniciar hoje uma série de ministrações sobre virtudes. Virtudes do Espírito Santo de Deus. Lá na Kids, gente, eu fui lá na Kids, que coisa linda que está aquele lugar lá. Eu cheguei aqui e disse, a vontade era de ficar lá. De tão gostoso que estava aquele ambiente, de tão lindo. Quem é pai e mãe que foi lá na Kids, deixou os seus filhos lá? Não está lindo lá? É lindo de ver, gente, o que Deus faz através desse ministério. Né? Cada um de vocês que servem neste ministério são discipuladores, são cooperadores de Deus na formação da próxima geração. Então se sintam privilegiados e os pais fiquem à vontade, né, sempre de deixar os seus filhos lá com confiança, porque aquele lugar está sempre preparado para receber os seus filhos e ministrar a palavra de Deus lá, amém? E as virtudes do Espírito Santo, elas também vão ser ministradas lá. Hoje lá eles vão iniciar falando sobre o amor de Deus. E aqui também nós vamos falar sobre o amor, para que todos nós venhamos estar na mesma página. Nós temos como igreja uma missão. Nós temos uma visão que é buscar a maturidade, o amadurecimento do nosso caráter. E isso é fruto do Espírito. Gálatas 5:22, depois você lê na sua casa, diz assim: o fruto do Espírito é amor. Vai dizer várias outras coisas. E todas essas coisas nós vamos falar no decorrer do ano. Mas primeiramente, nós vamos começar falando do amor. 1 João diz que Deus é amor. E depois nós vamos ler isso. E o amor, eu quero pedir para pôr no telão. O amor, ele é um dos pés dos valores da mesa de valores da Igreja Dádiva. Tá ali, ó, os nossos valores: amor, comunhão, ensino e serviço. O primeiro é o amor. Você é encontrado pelo amor do Pai. O amor é o início de tudo, queridos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que eu posso entregar a minha vida, morrer, se não tiver amor, de nada vale. O amor, ele é o começo de todas as coisas. E você que está aqui é alvo do amor de Deus. Você que está aqui é alvo do amor de Deus. E não dá para fugir. Não dá para fugir. Não dá para se esconder. Salmo 139 vai dizer que você pode fazer a sua cama no abismo. Você pode se esconder nas profundezas. Lá Ele vai te encontrar.
Não tem para onde fugir do amor de Deus. O amor de Deus, ele te cerca. Se você está aqui hoje, é porque de alguma forma, mesmo que a sua vida, mesmo que a sua história de vida tenha sido difícil, você está aqui porque o amor de Deus te cercou, te protegeu, te guardou e te trouxe para esse lugar. E tudo que você tem desfrutado é fruto do amor de Deus, da graça imerecida, do favor dele nas nossas vidas, amém? Eu quero que você repita uma frase comigo. O amor de Deus nos move. Quero que você guarde isso no seu coração. O que move você? O amor de Deus. É o amor de Deus que nos move. E Deus, eu escrevi algo aqui para não esquecer. Deus, ele nunca vai exigir de mim e de você algo que ele já não tenha feito, já não tenha entregue ou não tenha preparado para você. Deus, ele é quem provê todas as coisas que nós precisamos. E o amor também vem dele para nós. Então Deus, ele tem tudo preparado. Amém? A mesa está preparada, amém? O banquete está servido, amém? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Mateus 22. A partir do verso 35. Jesus aqui, ele é questionado, ele é posto à prova por um perito da lei. Diz assim, você está lá, amém ou misericórdia? Amém. Diz assim, um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, se amar fosse fácil, não seria mandamento. Amém? Quem concorda comigo? Que amar é desafiador. Não é desafiador? Porém, Jesus vai dizer aqui que o primeiro e grande mandamento, maior mandamento, é amar a Deus. E não é amar de qualquer forma. Você leu ali comigo que é amar de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Reflita que profundo é esse amor. Que profundo é esse mandamento que o Senhor nos ordena. Porém, ele diz que o segundo é semelhante. Ou seja, semelhante é de igual forma. Amar o próximo como a si mesmo. Então, se amar a Deus, né, é difícil. Imagine amar o próximo como a nós mesmos. Ah, pastora, é desafiador. É muito desafiador. Mas sabe, como eu falei, Deus, ele nunca vai exigir de nós algo que ele já não tenha feito antes, que ele não tenha preparado para nós.
E você que está lendo o Antigo Testamento, quem está acompanhando a leitura anual da Bíblia, amém? Gente, vamos fazer aqui, vou fazer um parênteses aqui. Vamos fazer um trato, vamos pegar firme? Vamos lá, vamos pegar firme, vamos postar. Eu também parei de postar, mas vamos voltar a postar, vamos incentivar, vamos usar as nossas redes sociais para evangelizar, para alcançar mais pessoas, amém? Vamos nos manter focados, constantes naquilo que Deus tem proposto para nós. E no Antigo Testamento nós vamos ver que Deus demonstrou de diversas formas o seu amor para o povo que Ele escolheu, para o povo que Ele separou. Porém, esse povo, por vezes, se voltava contra Ele. Mas Deus permanecia fiel, amando, guardando, provendo, avançando, vencendo as guerras, derrubando os gigantes. Nós vamos ver ainda. Nós estamos lá em Êxodo, né? Vimos as maravilhas que Deus fez em amor ao povo. E o povo está lá no deserto fazendo o quê? Murmurando. A gente se parece um pouquinho, não se parece um pouquinho com esse povo? A gente vai lendo ali, dá uma raiva deles, mas daí a gente olha assim e diz, mas eu não sou muito diferente. Né? Porque a palavra de Deus, ela é um espelho. Amém? Nós precisamos nos ver aqui nas Escrituras. Nós precisamos olhar para aquilo que lemos e ser o crente inchada, não o crente pá. Porque o crente inchada é aquele que pega a palavra e puxa para ele. Isso aqui é para mim. Fala comigo, Senhor. E o crente que é pá, ele joga para o outro. Ele diz, lê isso aqui. Toma, é para ti. Manda, né, para o colega o versículo. O Senhor, Ele quer falar com cada um de nós. Amém? De forma individual e personalizada, como o pastor sempre fala. Então, puxe para você essa palavra. Amém? E Deus, Ele sempre demonstrou o seu amor no Antigo Testamento. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais na palavra e ir com você ali em João, no capítulo 3. João 3, no verso 16, bem conhecido já. João 3,16. Amém? Misericórdia. Amém? Vai dizer assim, porque Deus tanto amou, ou talvez está aí na sua versão, amou de tal forma o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém? Queridos, Deus sempre demonstrou o amor dele pelo povo que ele separou. Amando, fazendo milagres. Lá no deserto tinha nuvem cobrindo de dia, tinha coluna de fogo à noite, tinha maná, tinha cordonizes. Depois, quando eles chegaram na terra prometida, o Senhor ia à frente, eles iam vencendo as guerras. O Senhor estava sempre com eles, mostrando o seu amor para com eles, fazendo com que nas vivências deles, eles vissem o amor de Deus se manifestando através dos cuidados, dos milagres, das manifestações. Porém, chegamos em João 3,16, aonde diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O nível do amor agora, ele subiu. O nível do amor de Deus agora pelo mundo, pela minha e pela sua vida, foi para o nível muito mais alto. Foi para o nível de entrega de dor do próprio Deus. Antes Deus amava, protegendo, fazendo milagres. Ele estava lá, mas Ele não estava ali
no meio do povo. Porém agora, Jesus, ele se esvazia e ele vem estar conosco. Deus Emanuel, Deus conosco. Ele vem sentir as dores que nós sentimos, passar pelas aflições que nós passamos. Veja que Jesus, ele não nasceu já como Adão nasceu. Jesus foi gerado num ventre. Ele precisou ficar ali por 9, 10 meses, né? Que é na verdade, né, Mari? 10 meses ali. 42 semanas. Enfrentar uma longa caminhada com a mamãe no jumentinho. Nascer numa manjedoura. Ter uma infância. Ser circuncidado ao 8º dia. Passar por tudo aquilo que nós passamos. O nosso Deus, ele não está alheio às nossas dores. Você consegue entender isso? Que o nosso Deus não é um Deus que está longe de nós. Que o amor dele subiu tanto a ponto de ele vir e se tornar um de nós. De sofrer aquilo que nós sofremos, de passar pelas angústias que nós passamos. E talvez, certamente, com certeza, nenhum de nós aqui passamos pelo que ele passou por amor a nós. Traído, certamente todos aqui já fomos de alguma forma. Amém? Abandonados. Porque como o pastor falou, na semana passada, nós somos discípulos de Cristo. E quanto mais nós quisermos nos parecermos com Cristo, mais nós vamos passar pelas mesmas aflições que ele passou. Porque ele veio e se compadeceu de nós. Veio sentir as nossas aflições. Porém, as aflições que ele passou, nós também sentiremos, para nos tornarmos mais semelhantes a ele. Então, Jesus, conhecendo a nossa realidade, estando ali conosco, ele vai nos dar um novo mandamento, que está em João 13. Vamos ver o que Jesus vai dizer. Ele vai ficar talvez com dó, e vai dizer, nossa, quantas aflições esse povo passa, quantas angústias esse povo passa. Vamos ver se Jesus vai aliviar um pouco agora. João 13, no verso 34, ele vai dizer, você está lá, amém ou misericórdia? João 13, 34 diz assim, ele está falando, ele está dizendo ali, que Pedro negaria, ele está ali, né, falando do que iria acontecer com ele, e no meio dessa fala ele diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém. Jesus subiu o nível mais um pouco. Porque antes a gente tinha que amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Esse era o maior mandamento.
E o segundo semelhante era amar o próximo como a mim mesmo. E isso diz muito respeito à forma que nós cuidamos de nós. Porque se nós não nos amamos, não nos cuidamos, se nós não achamos algumas coisas importantes na nossa vida, como ter uma alimentação adequada, como ter higiene, como ter uma vestimenta legal, como ter uma casa limpa, organizada, como ter, enfim, vários outros tipos de lazer e descanso, nós vamos olhar para a vida do irmão e nós vamos nos incomodar quando ver um irmão vivendo uma vida mais elevada que a nossa. Isso está relacionado ao amor. Porque é amar ao próximo como a mim mesmo. Então, tudo aquilo que eu desejo para mim, eu tenho que desejar de igual forma ou melhor ainda para o meu próximo. Vocês conseguiram compreender? E isso já é desafiador. Agora Jesus, ele disse assim, um novo mandamento eu dou para vocês. Vocês devem amar o próximo como eu vos amei. De que forma que Jesus nos amou? Se esvaziando de si. Negando a si mesmo. Agora o nível do amor foi para outro nível. Agora é querer para o outro, é fazer pelo outro aquilo que talvez eu não faria por mim, no sentido mais elevado do amor. Agora o nível é de entrega. Agora o nível é de dedicar ainda mais tempo, ainda mais afeição, ainda mais elogio, ainda mais gratidão, ainda mais reconhecimento. Esse é o nível que Jesus eleva o amor. Ai, pastora, tá muito difícil, complicou mais ainda. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Como eu falei, Jesus, ele provê, Deus, ele provê todas as coisas. E ele não exige de nós nada que ele já não tenha feito, que ele não tenha preparado para nós. E aí, quero convidar você a ir para Romanos. Vamos um pouquinho aqui para frente, na palavra de Deus. Amém? Você está aí, amém? Romanos 5. Romanos 5, a partir do verso 1. Estou tentando ser bem calma, falar calmamente, para você compreender a profundidade dessa palavra, desse amor. E que você se permita ser ministrado por esse amor, amém? Você está lá? Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, preste atenção, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos concedeu. Amém? Sabe que você pode dar um brado de aleluia, irmão? Você pode me ajudar a pregar? Você pode se motivar com essa palavra? Você pode tomar posse,
Sabe, desejar que isso queime no seu coração. Porque a palavra de Deus diz que o amor dele foi derramado nos nossos corações. Ele derramou do próprio amor. Imagina que Deus, ele é amor. E ele pegou desse amor que ele tem e ele derramou na minha e na sua vida. Mas como isso, pastora? Por meio do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus habitando em mim e em você. Por isso que eu falei lá no início, que Gálatas 5:22 vai dizer que o fruto do Espírito é amor. Porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis, eu já ministrei isso aqui várias vezes, diz que nós geramos conforme a nossa espécie. Segundo a nossa essência, segundo a nossa natureza, nós vamos gerar. Então Deus, Ele derramou, Ele colocou em nós a natureza dEle próprio. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Antes, a nossa natureza era pecaminosa. Na nossa velha natureza, não há condição de amar com esse amor que Deus nos ama. É impossível. Porque a natureza do velho homem, ela é egoísta, ela busca os seus próprios prazeres. A natureza de Adão, a natureza caída, a natureza desse mundo, não deseja o bem ao próximo no nível do amor de Deus, a ponto de morrer, a ponto de entregar a vida. A natureza caída de Adão busca os seus próprios interesses. Porém, para nós sermos como Deus é, Ele proveu. Gente, isso é maravilhoso demais. Vocês estão conseguindo compreender? Ele proveu o amor. Ele mesmo derramou o amor dele em nós, colocando em nós o Espírito dele, que é cheio de amor. Então, por isso, é possível. Por isso, nós podemos viver neste amor elevado e amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Preste atenção, anota aí, guarda no seu coração. Para amar como Jesus nos amou, uma coisa é necessária: sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos cheios dele, naturalmente, isso flui de nós. Mas quando nós estamos cheios de nós, naturalmente vai fluir obras da nossa carne. E lá em Gálatas também vai falar sobre as obras da carne. Nós vamos ainda ministrar aqui sobre isso. Diga comigo: o amor de Deus nos move. Diz para o irmão aí do seu lado: o amor de Deus nos move. Diz para o irmão do outro lado: o amor de Deus nos move. Amém. Vamos lá em 1 João e vamos compreender mais profundo de que forma esse amor se move. 1 João é lá no final da Bíblia, não é o Evangelho de João. É a primeira carta de João, que está lá pertinho de Apocalipse. Lá no finalzinho. 1 João capítulo 4. A partir do verso 7. Amém? Você está compreendendo esse amor?
Você está desconstruindo na sua mente alguns padrões que você achava que era amor? Em nome de Jesus, que seja desconstruído todo padrão errado, todo sentimento que de alguma forma, algum dia, houve no seu coração que levou você a desacreditar do amor. E que uma nova verdade sobre o amor possa ser construída no seu coração, amém? Você está lá? 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7, vai dizer o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Verso 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Nem precisava de explicação, né? Tá tudo aqui na palavra. Mas mesmo assim,
para concluir, que eu não estou concluindo, mas para concluir, não vou enganar vocês, amém? Eu quero trazer alguns pontos aqui, desse texto que nós lemos. Primeiro ponto é, o amor vem da parte de Deus. Ali no início diz que o amor procede, ou seja, vem de Deus. Então, quem é nascido de Deus, ama. Porque nós damos fruto segundo a nossa... Amém. O fruto do Espírito é amor. E o que é amor? O que o amor faz? Eu quero pedir, eu não vou nem ler a Bíblia, eu quero ler com você. Bota para mim ali 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. Do 4 ao 7. A palavra de Deus vai dizer o que é o amor. Se o amor não é sentimento, como a pastora falou aqui no início, então como que eu vou demonstrar esse amor? Como que eu vou viver esse amor? E o apóstolo Paulo em Coríntios, ele vai dizer que o amor é paciente. Como que tá a paciência em casa? Como que tá a paciência com o cônjuge? Com o namorado, com a namorada? Como tá a paciência com os filhos? Às vezes nós dizemos que amamos, mas não temos um pingo de paciência e de tolerância com aqueles que estão conosco. Dizemos de boca, mas não de atitude de coração. O amor é bondoso. O amor procura fazer o bem. Ele age em bondade. Lá em Tiago vai dizer que quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos cometendo pecado. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Quando nós estamos no amor, nós nos alegramos com as conquistas dos nossos irmãos. Nós não invejamos, não falamos mal, não criticamos e nem nos vangloriamos quando alcançamos algo que os nossos irmãos não alcançaram. Quando fazemos isso, não estamos agindo em amor. Porque o amor, ele não inveja, ele não se vangloria e ele não se orgulha. Pode seguir. Não maltrata aquilo que eu falei. Às vezes nós dizemos com a nossa boca, fazemos coraçãozinho, fazemos um sinalzinho, mas as nossas atitudes são atitudes ásperas. Não obedecemos, não respeitamos limites. Quando agimos assim, não estamos agindo em amor. Não procura seus próprios interesses. Assim como Jesus, que se esvaziou de sua glória e nos disse, ame como eu vos amei. Ele nos ensina a não viver buscando somente os nossos interesses, mas buscando o interesse do próximo, porque o Pai é nosso. Então as aflições são nossas, as dificuldades são nossas, e a prosperidade é nossa. Não se ira facilmente. Ai, pegou todo mundo, né? Não vou nem comentar que isso não precisa de explicação, amém? Não guarda rancor. Sabe, às vezes, algumas coisas acontecem e a gente deixa passar. A gente não expõe o sentimento. A gente não é claro com as pessoas, com as circunstâncias. E a gente finge que está tudo bem.
Mas lá no fundo tem um rancor. Lá no fundo tem uma mágoa. Lá no fundo tem algo a ser resolvido. O verdadeiro amor, ele não deixa nada por resolver. Ele coloca as coisas em pratos limpos. E ele perdoa. Assim como Jesus fez conosco. Foi dessa forma que ele nos amou. Nos perdoando. E não guardando rancor, sendo rancoroso com tudo aquilo que o povo fazia. Mesmo sendo cuspido, mesmo sendo traído, ele disse o quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pode seguir. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Sabe, não é agir em amor quando a gente torce para algo acontecer, né, com alguém, mesmo que esse alguém tenha feito algo ruim. Porque esse amor é justiça própria. Não tem nada a ver com a justiça de Deus. A justiça de Deus é levar o homem ao arrependimento daquilo que ele faz, para que ele encontre o verdadeiro amor e a salvação em Jesus. Pode seguir. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Obrigada, Dudu. É isso que o amor faz. Amém? E o segundo ponto diz que Jesus falou que é quando nós amamos uns aos outros que o mundo saberá que nós somos bonitos. Que a gente é bom. Gente. Que a gente é inteligente. Quando a gente está amando, o mundo vai dizer, nossa, que povo bonito. Que povo inteligente. Que povo bom. Que influentes. É isso? Não. Jesus diz que quando nós amamos uns aos outros, o mundo vai ver, vai reconhecer que nós somos discípulos dele. E ser discípulos de Jesus é a nossa missão como igreja. Amém? E o apóstolo João, aqui no verso 9 e 10, eu não vou ler porque eu já li, depois você vê na sua casa, ele resume o evangelho como um modelo e uma motivação para que nós venhamos amar uns aos outros, quando ali diz que Deus manifestou o seu amor, ou seja, Deus demonstrou em atitude o seu amor, enviando o seu Filho. Quero que você reflita nas atitudes que você tem tido no seu dia a dia, para com aqueles que convivem com você, na sua casa. Aqueles que você um dia colocou uma aliança, prometendo amor, até que a morte separe. Que atitudes você vem construindo ao longo dos dias? É atitude de entrega, de renúncia, que demonstra um amor genuíno? Ou esse amor parece que ficou em algum lugar e se perdeu? O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Então o amor, ele não acaba. O texto na sequência ali vai dizer isso. Mas ele pode esfriar. E a forma de você aquecer o seu amor é se enchendo do Espírito Santo de Deus, que é de onde provém todo o amor que nós precisamos. Amém? E João também diz que o amor, ele é aperfeiçoado em nós.
à medida que nós vamos permitindo que o Evangelho de Deus vá trabalhando nos nossos corações. Eu já falei aqui algumas vezes sobre o nível de evangelismo que nós mesmos precisamos entrar nas nossas vidas. Às vezes nós nos preocupamos em evangelizar as pessoas lá fora. Amém? A gente tem que fazer isso. Mas talvez há em nossas vidas áreas onde o Evangelho não acessou ainda. E que precisa ser acessado para que esse amor de Deus seja aperfeiçoado no nosso coração. Amém? E essa comunhão, esse amor de Deus aperfeiçoado em nós, lança fora todo medo. Sabe por quê? Porque um filho que tem comunhão com o pai, um filho que obedece ao pai, o filho que tem um relacionamento com o pai, sabe que não vai ser castigado pelo pai. Então esse filho não teme de fazer coisas erradas, porque sabe que o pai o ama. E o pai não vai castigá-lo. Este filho sabe que no dia do juízo, o castigo não vai vir para ele. Porque o pai o ama. E proveu a propiciação, ou seja, o pagamento das dívidas, a remissão, através do Filho, Jesus Cristo. Então, estar com o Pai lança fora todo o medo do nosso coração. E tudo isso, é o último ponto, está pautado na graça, que é o favor imerecido. Nós merecíamos isso? Não. O texto diz que Ele nos amou primeiro. Não foi nós que amamos Ele. Ele escolheu nos amar. Então esse amor que nós temos para com Deus não é um esforço de medo, pautado no medo. Mas é uma resposta de gratidão, de alegria por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Louvor pode subir aqui comigo. O amor de Deus nos abraçou, nos envolveu. O amor de Deus proveu um sacrifício perfeito através de Jesus Cristo, para que eu e você tivesse acesso à presença dEle e desfrutasse desse amor genuíno, esse amor imensurável, esse amor que não pede nada em troca. Quando nós obedecemos a Deus, obedecemos porque o amamos. E não porque precisamos obedecer para receber algo. Porque Ele já nos deu tudo que nós precisávamos. E tudo que nós precisamos está em Jesus. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. O Evangelho é uma boa notícia, amém? O Evangelho é um grande conforto e alegria para os nossos corações. Você vai sair daqui, vai voltar para sua casa, e as circunstâncias ainda vão estar lá. As dificuldades, os afazeres vão estar lá. Mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo que Deus te amou, que Deus te ama, que Ele te cerca, que Ele te guarda, e que este amor que Ele teve para com a sua vida te leva a uma salvação, a um lugar de encontro com Ele que nada aqui nesse mundo é capaz de superar o amor que só Ele pode te dar.